Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com você para o Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Estamos estudando o Evangelho de Lucas e temos visto como Jesus chamou parceiros para o ajudarem na implementação da sua missão. Podemos participar desse projeto de várias maneiras e uma delas é através de uma administração fiel. Acompanhe comigo mais esse estudo. Cerca de 75% do ensino de Jesus é referente à mordomia ou administração. Isso não quer dizer que 75% do ensino dele refira-se a dinheiro. Seu ensino tem a ver com a maneira como você tem a sua vida, ou o seu tempo, energia, talentos, dons, saúde e, é claro, seu dinheiro. Você tem sido um mordomo fiel da sua vida? No Novo Testamento aprendemos que o dízimo não é tudo. A questão é mais abrangente e refere-se à mordomia, porque tudo que você possui pertence a Jesus. Um dia a pergunta não será, quanto você deu para Deus? Deus vai perguntar, de tudo que você recebeu, quanto você reteve para você? Por que você gastou o dinheiro todo com você mesmo? Aquele dinheiro era meu e você gastou todo com você? Por que tanto para você e tão pouco na implantação e implementação da minha missão? Afinal de contas, do que consiste uma administração ou uma mordomia fiel? Podemos ter certeza de que, assim como o mau administrador será despedido um dia, também podemos ter certeza de que um dia ouviremos: você não é mais meu administrador e preste contas de tudo. Como você administrou tudo o que confiei a você? Você administrou os recursos como meu sócio na implantação dessa missão? A parábola do administrador astuto nos ensina uma lição positiva com um exemplo negativo. É possível participar com Jesus da implantação da sua missão. Depois que Jesus contou essa história, ele fez a seguinte aplicação. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que esse versículo está nos dizendo? Que Deus não vai nos abençoar espiritualmente se não formos fiéis na administração do dinheiro. Isso não quer dizer que todo crente tem que ser como o jovem rico e distribuir todas as suas riquezas por aí. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Esse versículo pode estar dizendo que um cristão pode ser um empresário ou um executivo astuto, ou talvez um milionário, mas consciente de que tudo pertence a Deus. A sua motivação para se tornar rico é poder contribuir com Jesus na implantação do seu manifesto. Essa é uma lição muito positiva, seguida de outro exemplo negativo. Depois desta, Jesus contou a história de um homem rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Se formos transformar essa parábola em um roteiro para uma peça de teatro, poderíamos dividi-la em 3 atos. No primeiro teríamos um homem rico dormindo no meio de lençóis de seda, comendo pratos sofisticados, enfim, tendo o melhor dessa vida. Todo dia esse homem ia até o portão da sua mansão e via um mendigo deitado, rodeado de cachorros, lambendo suas feridas. Não deve existir vida pior do que a de Lázaro. Ao mesmo tempo, não poderia haver vida melhor do que a do homem rico. Fim do primeiro ato. No segundo ato, acontece a morte dos 2 homens. É por isso que Salomão disse em Eclesiastes: nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? A morte é um denominador comum para todos os homens. O rico morreu entre lençóis de seda em sua mansão e foi enterrado com grande pompa. Lázaro morreu fora dos portões de uma grande mansão e sequer foi enterrado. É provável que tenha sido recolhido pelo departamento sanitário da cidade, que jogou sua carcaça num lixão da cidade chamado Geena. Essa foi uma das palavras que Jesus usou para inferno, e era um lugar de depósito e queima de lixo.
mas os 2 homens morreram. Fim do 2º ato. Quando as cortinas se abrem para o 3º ato, inicia-se o clímax da parábola e da peça. Os homens encontram-se no estado eterno. O mendigo Lázaro não poderia estar melhor, ele está junto de Abraão. O homem rico está no inferno e não poderia estar pior, em tormento. Entre eles havia um grande abismo intransponível. Não havia nada que pudesse mudar essa situação. E o homem rico ficou sabendo disso e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Só que a resposta foi: entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Nessa hora ele se lembrou dos seus 5 irmãos e disse: Então eu suplico, pai, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O que vemos a seguir é um elogio à lei e aos profetas do Velho Testamento. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O homem rico respondeu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E a resposta foi: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola é impressionante, e uma das falas mais marcantes do 3º ato da nossa peça seria: Filho, lembre-se da vida que você teve. Temos diante de nós uma ilustração da vida eterna e o conceito de fogo do inferno e condenação eterna. Recompensa e tormento eterno. Talvez o pior tormento desse homem na dimensão eterna seja o fato de ter memória. Na verdade, ele tem toda a eternidade para se lembrar dos 50 ou 60 anos que viveu. O que ele fez da vida dele? Essa parábola vem logo depois da parábola do administrador astuto. Deus deu a todos nós uma vida e nos fez administradores dela. Não só administradores do nosso dinheiro, que pode ser o item de menor importância, mas administradores da nossa vida, do nosso tempo, da nossa energia, dons, talentos, saúde e tudo que compõe nossa existência. Essa é a questão. O que você tem feito da sua vida? Essa parábola traz um exemplo negativo, o que não devemos fazer. A parábola do administrador astuto diz que se você pode tornar-se participante com Jesus da implantação e aplicação da missão dele na terra, sendo um administrador fiel de tudo que Deus nos confiou. E a parábola do rico e do Lázaro, que ilustração ela traz para nós? Essa parábola fala de um homem que não participou do manifesto do Nazareno. Ele não teve a menor preocupação com Lázaro, que ficava estirado junto ao portão da sua mansão. Essa parábola traz uma aplicação social. A maioria das pessoas, quando lê essa história, se concentra nos detalhes da vida eterna e na pregação do mar de fogo e enxofre, sempre ardente. Albert Schweitzer tornou-se missionário depois de ser tocado por essa parábola e largar sua vida de organista, filósofo, médico e teólogo na Europa para exercer seu ministério na África junto a um povo que não tinha nenhuma assistência médica. Esse ensino de Jesus o levou a concluir que Lázaro, deitado junto ao portão do homem rico, era um povo que estava ferido e que passava fome. Quando Schweitzer foi para a África, declarou: a sua vida é o seu melhor argumento. Ele estava certo. Quando ele foi para o seminário, discordou de muitas coisas que eram ensinadas por lá. Pensou em ficar na Europa e escrever livros que combatessem aqueles conceitos errados. Ao invés disso, ele viveu as suas ideias. Para ele, Lázaro representava a África. O que é Lázaro para você? Diante de você está um grande desafio. Você vai participar com Jesus da implantação e aplicação da missão dele na terra? Você vai participar com ele da restauração da visão ao cego, da libertação dos cativos e da cura dos feridos e quebrantados deste mundo? No Evangelho de Lucas, observamos que Jesus estava sempre nos desafiando a participarmos com ele da implantação do seu manifesto. Lucas foi o único que registrou a parábola do bom samaritano, talvez porque ele fosse médico. No capítulo 10 do seu Evangelho, Lucas conta a história de um homem que foi assaltado e espancado e deixado à beira da estrada. Passaram por ele e o viram daquele jeito, caído.
um sacerdote e um levita que atravessaram para o outro lado da rua para não se envolverem com o assunto. Afinal, eles eram homens muito ocupados e não tinham tempo para acudir ninguém. Entretanto, um samaritano passou por lá e viu o homem na estrada, sangrando, largado ali. Ele cuidou dos ferimentos do homem, colocou-o sobre o seu animal, levou-o a uma hospedaria e disse ao dono: "Cuide dele. Quando eu voltar, vou pagar todas as despesas que você tiver." A parábola do bom samaritano traz uma filosofia de vida para nós. Os ladrões ilustram a primeira filosofia de vida. O que é meu, e o que é seu, até que eu consiga pegar para mim. Tem muita gente no mundo com essa filosofia. Por isso precisamos da polícia e do exército. O ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, afirmou certa vez: "Não é possível sentar numa mesa de negociações com pessoas que pensam que o que é meu e o que é seu é negociável." O sacerdote e o levita, os dois religiosos, tinham a seguinte filosofia: o que é meu, e o que é seu. Eu tenho as minhas bênçãos e você tem as suas. Eu tenho os meus problemas e você tem os seus. Você hoje está com um problemão, com todo esse sangue, mas tudo bem. O que é meu e o que é seu. De acordo com Jesus, o samaritano foi guiado por outra filosofia de vida. O que é seu, e o que é seu na hora que você precisar. Talvez isso não faça dele um homem rico, mas foi essa a filosofia de Jesus na parábola de Lázaro deitado junto ao portão do homem rico. Um mundo de gente passando fome e ferida. Há 3 filosofias diferentes de vida. Quando você entende qual é a filosofia que Jesus ensinou com a parábola do bom samaritano, compreende a extensão do convite que ele nos faz. Prestem atenção. Eu tenho uma missão e um manifesto. Tenho uma filosofia de vida. O Espírito de Deus me ungiu para exercer esse ministério. Quero ter parceiros trabalhando comigo. Você quer participar desse manifesto, desta missão e ministério? Creio que esse foi o grande desafio que o médico Lucas nos apresentou no seu evangelho. Lucas foi um médico, um homem com consciência social, que via as necessidades humanas sob o ponto de vista de um médico. Quando ele nos apresenta o lado humano de Cristo, apresenta o ministério e a missão do Messias dentro de um contexto humanitário. Você quer fazer parte com Jesus da implantação da sua missão e ministério? Esse é o desafio que o Evangelho de Lucas nos propõe. Como você vê a sua vida na perspectiva desse ensino? Gostaria que você pensasse profundamente nesse ensinamento de Lucas e se programe para estar conosco no próximo encontro com a palavra. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.